Estou fazendo algumas exposições nos cultos de quarta-feira sobre a carta de Judas, né? Na verdade, estamos fazendo já há algum tempo sobre as cartas de João, primeira, segunda e terceira João, e agora estamos nas cartas de Judas. E aí eu quero resumidamente colocar isso em vídeos para a gente ter um arquivo para depois trabalhar futuramente com outros membros. A ideia é fazer isso com todos os livros do Novo Testamento inicialmente. A carta de Judas é uma carta pequena, né? Na verdade é um sermão, ele é escrito na forma de um sermão, em que tem um caráter eminentemente apologético, né? O objetivo da carta é a defesa da fé cristã. E isso era muito precioso, né, para a época e ainda para nós hoje. E até parte da carta de Judas, ele está exortando a igreja, cobrando da igreja uma atitude em defesa da fé. Né? A fé cristã estava nascendo, estava surgindo, estava desabrochando no mundo, mas já era alvo de muita ação contrária de muitos pregadores que se diziam pregadores do Evangelho, quando na verdade já pregavam um outro Evangelho, né? Um Evangelho desvirtuado de Cristo, um Evangelho que não tinha a mensagem da cruz, né? E já cheio, poluído por ideias de filosofia grega e tudo mais. O apóstolo Paulo já havia alertado os seus ouvintes sobre isso, principalmente na carta aos Gálatas, né? Onde ele exorta a igreja, ó, se alguém chegar aí apresentando outro evangelho, trate ele como anátema, como maldito, né? E não o receba. O apóstolo Pedro também vai falar disso nas cartas dele. João também, não com tanta ênfase. E Judas vai dizer isso talvez da maneira mais clara possível, né? Ele vai exortar os crentes a batalhar pela fé e a estarem atentos contra os ímpios, contra aqueles que falsificam a verdade de Cristo Jesus. Esse vídeo é só para falar da introdução, né? Então a ideia é ser um vídeo bem curtinho. E ele começa dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então a primeira informação, essa é óbvia, né, que esse Judas aqui não se trata do Judas Iscariotes, né, o que traiu Jesus. Judas aqui é o irmão de Tiago, que é também irmão de Jesus, né? Por humildade, né, e por certamente toda a igreja já conhecê-lo em associação a Tiago, ele não se apresenta também como irmão de Jesus, né? Ele se refere a Jesus como Senhor, como é de fato, né? É muito interessante que ele se apresenta como irmão de Tiago, né? Tiago aqui é o seu irmão mais velho, era o bispo de Jerusalém, o pastor da igreja de Jerusalém, um homem de grande autoridade espiritual, né? Inclusive em relação aos apóstolos. E certamente Tiago é como um herói de Judas, né? Um grande exemplo, né? E Judas logo se associa a Tiago, né? Porque sendo Tiago um homem de Deus, um homem de autoridade espiritual, um homem comprometido com o Evangelho, ao se associar a Tiago, todos os ouvintes vão saber que Judas também é um defensor fiel da mensagem do Evangelho, né? E ele então escreve à igreja, já na saudação ele diz: aos chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Essa tríplice identificação dos crentes, ela é muito significativa. Ele começa dizendo aos chamados. Chamados, um sinônimo de eleitos, né? Aqueles escolhidos por Deus, né? O chamado se refere ao chamado eficaz, né? Quando Jesus, aquelas pessoas que Deus escolhe para
a sua glória, que escolhe para a salvação, aqueles que Deus chamou antes da fundação dos tempos, né? Paulo vai tratar muito disso na carta aos Romanos, né? Aqueles que ele chamou, né? Ele também santificou, né? Então, e essa é a mesma ideia de Judas aqui, aos chamados que são também amados, né? Então, aqueles que ele chamou, ele amou e guardou, né? Ou aqueles que ele chamou, ele ama e guarda, né? Então, aos chamados, a ideia de que fomos chamados por Deus, isso nos dá uma grande responsabilidade. E ele vai falar dessa responsabilidade pouco mais à frente. Esses que são chamados não são apenas chamados, não foram apenas escolhidos por Deus, eles são também amados em Deus Pai. E isso mostra o caráter da nossa vida com Deus, isso mostra o caráter da nossa vida cristã. Fomos alcançados pelo amor de Deus, fomos salvos pelo amor de Deus. É o amor de Cristo que nos constrange. Jesus veio ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira. Enquanto nós ainda estávamos perdidos, Deus provou o seu amor para com cada um de nós. Então nós somos amados em Deus. Todo o nosso ministério, toda a nossa salvação, todas as bênçãos que nós recebemos, toda a nossa vocação, ela pode ser perfeitamente explicada no amor de Deus Pai por cada um de nós. Ao falar Deus Pai, ele se refere aqui à Trindade, né? Ao Deus Pai, né? E aqui ele está falando especificamente do Pai, né? Em oposição ao Filho e ao Espírito Santo, né? E ele vai continuar: aqueles que são chamados e amados em Deus Pai são também guardados em Jesus Cristo, né? O Deus Filho, né? Guardados em Jesus Cristo. Não fomos apenas chamados, não fomos apenas amados, nós somos também guardados. E isso relembra as palavras de Jesus, dizendo ao Pai, na oração sacerdotal, de que aquele que o Pai deu a ele jamais perderia, ninguém arrebatará da minha mão, né? Assim diz Jesus. Judas retoma isso para dizer: somos guardados em Jesus Cristo, somos guardados nas mãos de Jesus Cristo. Então, esses são os cristãos, essa é a igreja. Uma igreja composta, sim, por pecadores, mas pecadores que são chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E ele então faz a saudação, e a saudação é: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. A misericórdia, porque a nossa vida, a nossa igreja, o nosso ministério é essencialmente um ministério de misericórdia. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Jesus veio ao mundo porque Deus teve misericórdia de nós. Nós exercemos o nosso ministério com base na misericórdia de Deus. Assim como Jesus demonstrou a misericórdia de Deus para com cada um de nós, nós temos a responsabilidade de demonstrar a misericórdia de Deus para com cada pessoa que a gente encontra, inclusive os nossos inimigos. Ele diz também a paz. A paz, não qualquer paz, não a paz do mundo, mas a paz de Cristo, né? E é isso que Jesus vai dizer: a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, né? Jesus nos dá uma paz diferente. Não é uma paz caracterizada pela ausência de problemas, de dificuldades, de doenças, mas uma paz caracterizada pelo Espírito Santo, pela salvação eterna, por uma esperança que transcende qualquer desafio, qualquer obstáculo, que transcende inclusive a morte. E ele diz: e o amor. O amor. Porque o amor é a essência de tudo o que somos, de todo o nosso ministério. Como Paulo vai dizer em Coríntios: se não tivermos amor, de nada vale o que a gente faz. Se não tivermos amor, não interessa a grandeza das nossas ações, elas são insignificantes. Então, o amor, não qualquer amor, não um amor mundano, mas o amor de Deus, aquele amor de Deus que traz Jesus ao mundo e o prega na cruz, o amor de Deus que nos alcança no pecado e nos redime e nos perdoa quantas vezes for necessárias. Esse amor precisa ser multiplicado na nossa vida. Essa paz,
e essa misericórdia precisam ser multiplicadas na nossa vida, na minha vida, na sua vida e na nossa igreja. Então, a você, chamado, amado em Deus Pai e guardado em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicadas na sua vida. Um grande abraço.